Fala galera do Movingcast, tudo bem? Hoje vamos receber o Elad Revi. Ele é líder de transformação ágil e digital da Stone Bank. Elad, muito obrigado aí pela presença. Estou muito feliz de te receber. Poder contar aí um pouco da sua história e do trabalho que você vem fazendo aí dentro do mundo da agilidade, no mundo da transformação digital. Obrigado pelo convite, Gaudi. É um prazer imenso voltar aqui a casa. Ah, legal. Eu te conheci numa época de implementação de ações de transformação digital num grande banco aí no Brasil e venho acompanhando aí toda uma evolução, né? Você veio do mundo de consultoria. Essa transição como se deu? Conta um pouquinho para a galera que está em casa. Qual que é a sua formação? Como que você caiu do mundo de consultoria mais de negócio e foi para o mundo de consultoria e transformação digital? Vamos lá. É certamente uma história engraçada, eu diria, porque eu basicamente fiz tudo ao contrário do usual. Eu, na verdade, trabalhei 1,5 décadas. Vamos sair das contas. Trabalhei bastante tempo no mundo financeiro, já trabalhei com gestão de fundos, com gestão de carteiras de investimentos, se chama hoje, sell-side, buy-side, corretora independente, family office, banco. Trabalhei numa consultoria especializada em derivativos, para tu ter uma ideia. Pois bem, então isso andou muito na minha vida, eu mergulhei nisso de cabeça, sempre gostei, sempre foi o meu cerne, sempre gostei de analisar as pessoas e trabalhar para elas essa questão de finanças, de forma geral. E chegou certa fase da minha vida que eu identifiquei, puxa, talvez eu não me veja com 60 anos fazendo isso ainda. Eu sou muito jovem, eu tenho 20 e poucos anos e já estou me cansando. Está muito cedo. Então, talvez não seja para o resto da vida. E daí comecei a pesquisar, comecei a analisar, comecei a refletir, puxa, dada a longevidade atual, talvez eu possa mudar isso, não é um problema. Eu tenho oportunidades ao longo da minha carreira ou da minha vida útil, digamos, que eu posso transitar. Aí eu comecei a pesquisar, puxa, eu vou transitar de forma drástica ou movimentações laterais? Então eu comecei a fazer algumas movimentações laterais. Quando eu fui, por exemplo, para a consultoria, que foi o meu último trabalho dentro do mercado financeiro puro, ainda que fosse muito especializado e muito pontual, estamos falando de derivativos, mas eu já migrei para uma área de projetos, já tive meus primeiros contatos, como gerenciar projetos, como lidar com projetos, começo, meio e fim, como gerenciar expectativa. Então, você optou e falou assim, eu vou fazer uma mudança, você já tinha... Só voltando um pouquinho, é curioso porque, como você bem colocou, geralmente a galera começa falando muito a questão de projetos, transformação digital, aí começa a aprender muito do negócio e por vezes migra. Sim. Você já tinha essa formação e aí você falou assim, poxa, eu quero ir para essa linha, mas então eu vou começar a fazer uma transição mais soft, e aí você caiu num mundo onde você começou a ter mais contato com pessoas, parte de relacionamento, sim, entender expectativas. Como foi essa mudança? Ela gerou receio, gerou medo? Você falou assim, meu Deus, vou ter que aprender tudo de novo. Qual que era o sentimento? Por incrível que pareça, eu sou um cara destemido. Então, o medo de aprender o novo, de começar do zero, nunca tive e continuo não tendo. É revigorante, até assumo sem medo de ser feliz. Por ser um cara denominado ansioso, novidades para mim são bônus, não ônus. Mudanças para mim são uma felicidade, não é uma dívida ou algo pesado na minha vida. Então eu gosto disso na minha vida, o dinamismo a fluidez. Isso não assusta, isso me gera um certo prazer em algum grau, dadas as devidas proporções. Mas claro, posso te falar que foi mera coincidência. Não foi algo que especificamente eu busquei e identifiquei, é isso. Então, na verdade, na época eu trabalhava numa empresa chamada M2M, que hoje é Alacos, e lá foi o meu primeiro contato com projetos de forma geral. Ainda não era gerenciamento de projetos, mas a gente está falando de gerenciar expectativa, sim, tempo, começo, meio e fim, então de fato um projeto. Questão de entrega, imagino, né? Questão de entrega, questão de qualidade, então fui estudar um pouquinho, fui entender como é isso. Numa consultoria, obviamente o primeiro livro que eu li é a história da McKinsey, como surgiram consultorias, então a cada trabalho eu vou me aprofundando naquele mundo. E isso me deu um clique. Eu falei, puxa, projetos. Um dos meus pontos fortes, ainda que eu não goste de reconhecê-los, mas é o que temos, é o relacionamento.
É esse relacionamento com pessoas, essa dinâmica com pessoas. É algo que desde pequeno eu tenho aflorado em algum grau. Então, depois de vários livros e vários testes, eu inclusive recomendo Descobrindo Seus Pontos Fortes 2.0, percebi que eu poderia usar esse ponto forte a meu favor. Ou seja, você percebeu um dom, vamos dizer assim, e que isso tinha uma vantagem competitiva para você. Exato. É uma vantagem competitiva no mundo de projetos, assim como eu considero uma vantagem competitiva no mundo ágil. Se você olhar a minha formação, administração, com ênfase em empreendedorismo, que eu fiz na FAP há muito tempo atrás, era basicamente para eu entrar no mercado financeiro, conhecer eu brincava na época da faculdade, conhecer as pessoas certas. Essa foi a razão principal pela qual eu escolhi a FAP. Conheci as pessoas certas, entrei no mercado financeiro, isso me ajudou muito. O mindset de empreendedorismo e trocar com esse perfil de pessoas me ajudou certamente a galgar esse crescimento mais no nível... quando a gente pensa num profissional, é aquele profissional que pega o desafio e faz, bota embaixo do braço e segue. É aquele profissional que se empodera daqueles projetos, é o profissional que não fica dentro daquele limite, daquele quadrado. Da tarefa ou da demanda. Da tarefa ou da demanda. Só que a gente pode imaginar que na época que eu comecei a estagiar e trabalhar, era um mundo diferente de hoje. Mas, por exemplo, você comentou dessa questão do relacionamento, né? Como uma vantagem competitiva. E você comentou uma questão desse... Você foi buscar no curso mais formal a questão do empreendedorismo. E você comentou que você já utilizava. Você tinha a atitude de empreendedor, né? Sim. Isso... A galera que eu venho conversando aqui, parece que é uma coisa um pouco incomum isso, essa atitude de empreender. Você vê que essa atitude de empreender, junto com essas outras questões do que você comentou de comunicação, relacionamento, elas abrem portas? Elas, eu diria, não só abrem, elas são o cerne para você crescer, na minha opinião. A gente fala que numa carreira by the book, você cresce e em algum determinado momento você passa basicamente entre aspas, a gerir pessoas. Sim. E botar menos mão na massa. Então, tu vai ali invertendo o Pareto, que antes era operacional estratégico. Quando a gente fala desses soft skills, a partir de um determinado grau, são eles que te movem para frente. Eu comecei a perceber isso de uns anos para cá. Você nunca vai sair do operacional, daí vai muito também do perfil da pessoa. Tem gente que é mais mão na massa, gente que menos. E que não tem certo ou errado, mas não só tem. Uma questão da estratégia. Não é certo ou errado, nem mérito ou demérito. É uma questão do que se adapta àquele contexto que tu está inserido. E você vai usando isso para conseguir fazer toda a gente chama hoje de coordenação tática, mas toda a gestão de stakeholder, gestão de expectativa, gestão de qualidade, gestão de entrega, gestão de métricas. Então, existe uma correlação nisso. Eu tô achando legal a conversa aqui e para quem está em casa, já indico, começa a assistir de novo, só que pega um papel e uma caneta, que você está dando as dicas das competências essenciais para vencer no mundo digital, nesse mundo que tudo é para ontem. Sim. E ao mesmo tempo é um pouco para ontem, porque em grande parte as pessoas querem para outro, mas não sabem muito bem o que é. Essa questão de gerenciar bem os stakeholders e expectativas, imagino que não só para você, mas também para todo o time que você orquestra, acaba trazendo uma certa qualidade, uma experiência de trabalho um pouco melhor. Sim, porque no fim do dia, e daí a gente entra mais no mundo de projetos e agilidade, é o meio. Quando a gente pensa no fim, o fim é o produto na mão do cliente. Eu até brinco falando, puxa, eu não quero o cliente feliz só porque, me perdoem aqui o linguajar, mas porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho interesse no meu cliente feliz, no meu cliente bem atendido. Mas um cliente bem atendido é um cliente que resolve a sua vida, é um cliente que consegue crescer, é excelente para o cliente, é excelente para a economia, é excelente para mim enquanto empresa. Sim. Que eu consigo... É um ciclo virtuoso e vicioso. Mesmo que você tenha que falar não também. O não faz parte. Você já percebeu alguma vez que, ao falar não, mas não por birra, mas assim, um não estruturado, fundamentado, trazendo
não obrigatoriamente dando uma trocada do tipo, eu sei disso porque eu sou do mercado financeiro. Mas quando está relacionando, conhecendo a temática e você poder falar, olha, será que não é melhor um caminho? Algo mais consultivo. Você vê que também isso é uma questão que dá uma estrelinha a mais. Você fala assim, pô, estão me respeitando. Excelente ponto. Eu acho que um dos diferenciais também, então, sempre trabalhando soft skill, a gente fala de vantagem competitiva, é uma questão relacional, uma questão mindset empreendedor, e eu diria talvez um terceiro ponto é essa questão de saber conectar uma ponta a outra. Então, é menos sobre falar não e mais sobre persuadir. Então, tudo isso que tu aprende, e isso dificilmente se acha em alguma grade curricular. Não tem, né? É curioso, a faculdade, né, da vida. A persuasão é uma palavra que não é tão comum e que, por vezes, as pessoas... por vezes não, assim, eu tenho certeza que todo mundo que está em casa recebeu ela como uma primeira, Sim. como algo negativo. Mas se for olhar, a persuasão é uma arte de você conseguir fechar os contratos, né? Fechar os acordos, e não obrigatoriamente para conseguir algo em seu benefício. O foco tem que ser em benefício da empresa, né? Tem que ser relação win-win-win. Antes a gente falava sobre win-win. Para mim é win-win-win. O cliente tem que ser feliz, para a empresa se dar bem, para você enquanto colaborador também se dar bem. Win-win-win. É um ciclo vicioso, virtuoso, infinito. Ou seja, tem 3 atores, não só 2, e você tem que considerar isso, porque essa é a realidade, né? Não adianta olhar diferente, né? Se houver algum desequilíbrio aqui e alguém sai perdendo em algum determinado momento, que a gente chama hoje, por exemplo, ciclo de vida do cliente, lifetime value, puxa, se eu desequilibrar essa relação win-win-win, alguém vai sair. Algo cai. Ou vai ser expurgado de maneira orgânica ou algo cai. Perfeito. Então, quanto mais eu conseguir manter isso equilibrado, melhor. E aí que entra a persuasão e negociação. Eu, inclusive, fiz um curso de persuasão e negociação, fiz também teatro para conseguir lidar melhor com pessoas, porque pessoas também têm expectativa, têm anseios, desejos, e o quanto mais tu souber ler e adaptar, melhor. Você acha que é comum as pessoas, mesmo que estejam de frente a frente, conversando num idioma que as duas dominem, você acha que por vezes as pessoas ignoram essas mensagens? Elas são muito centradas no tipo, eu já estou com um propósito, elas não ouvem, ou seja, Sim. A escutativa causa diferença? Causa. A escutativa, não vou nem falar sobre empatia, vamos fixar na escutativa. Caso você não tenha uma boa escutativa, você não vai conseguir absorver quais são os critérios de aceite. Você não vai conseguir entender e absorver quais são as regras de negócio. Você não vai conseguir absorver qual é a necessidade. Qual hipótese tu tem que validar. Qual que é a urgência, qual que é o tema. Exato. E daí, se a gente for no micro, na prática do dia a dia. Eu, por exemplo, trabalho num banco, no banking da Estônia. Eu vou validar a hipótese porque eu também sou bancarizado? Eu vou me colocar como cliente? Não. Eu sou enviesado. Sob várias óticas. Então, eu não sou um bom caso de uso. Eu tenho que ir para fora, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que perguntar para os meus empreendedores o que eles sentem dor. Eu tenho que ouvir eles xingando alguma coisa. Eu tenho que ouvir eles falando, puxa, tive dificuldade aqui, tive facilidade ali. Eu tenho que ouvir o vendedor. Ou seja, tem que ter escutativa e saber onde escutar também. Não pode ter um pensamento de dentro para fora, né? Que a gente fala. É quem, quando e onde. E isso é uma questão de estratégia. Então, mais um curso que eu fiz também, estratégia. Legal. É muito importante, porque estratégia não é só e daí também, outra brincadeira que eu faço, não é só o glamour de falar, estou discutindo estratégia. Longe disso. Estratégia do micro ao macro, e algo que eu aprendi, inclusive, semana passada, a estratégia também tem execução, tem a parte operacional. Mim, então, esse é um ponto que eu sempre tive dentro de mim, independente assim das questões mais acadêmicas, e eu sempre tentei trabalhar nessa questão. É muito comum a gente começar a fazer aquela estratégica, tática, operacional. Eu sinceramente não acredito nisso. Sim. Porque tanta prova é que se a parte operacional não atingir de forma estratégica, vai operacionalizar errada. Sim. E eu não estou dizendo de fazer o segmento apenas. Quando chega uma questão operacional, ainda mais em cenários que
possam não ser de processos repetitivos, que tenham questões de criação, questões de personalização, se você não agir de forma estratégica, você se perde, você também não vai conseguir executar. Então, gostei muito de você trazer esse ponto. Você pode contar um pouco mais? Você falou que você fez um recente, né? Que você estudou recente. Desculpa que eu não guardei a fala. Você falou, eu aprendi, acho que foi... Semana passada. Isso foi estratégia... Você usou um termo. Estratégia e execução da estratégia. Toda estratégia tem a parte... Você usou o termo micro, foi isso? Na parte mais micro tem Isso. a parte operacional também da estratégia. Claro. A estratégia puxa a operacional. E o que a gente tem que desprender, desamarrar de alguma forma um viés muito trivial, eu diria. Uma pessoa, enquanto sua missão for de fato entregar algum valor para alguém, ela primordialmente, na minha experiência, na minha opinião, ela não deveria ficar só no operacional, ou só no tático, ou só no estratégico. Ainda que você tenha uma trilha de carreira, que você esteja em um dos cargos executando... E tem os momentos, é por isso que você fala do stage, tem um momento. Né? Tem o momento, então eu diria 80% é dentro daquilo que tu é pago para fazer. Certo. Talvez pelo menos 20% tu deveria ampliar esse escopo, esse olhar, que é a parte estratégica, e executá-la. Isso você diz individualmente a pessoa no seu dia a dia, na sua carreira. Individualmente na sua carreira. Por exemplo, você como um líder de transformação numa instituição que com certeza te demanda muito, você também tem uma parte operacional. Com certeza, e eu não fujo dela. E ela é o que te prende dentro daquela sua atividade, é isso que você está falando. Então, exatamente. A minha parte operacional é o que me determina dentro do meu job description, ponto dizer, porém, eu tenho que estabelecer uma dinâmica, uma estratégia para olhar Sim. e contribuir mais, até para desenvolvimento próprio. É mais ou menos essa linha. Exatamente essa linha. Então vamos pegar os opostos. Mas você acha que todas as pessoas têm isso daí? Não, não acho. E quando não tem, é certo ou errado? Em todos os contextos, é uma boa pergunta. Em todos, sem exceção, contextos que eu passei, é uma amostragem pequena para média, quando a gente pensa em número de empresas. Eu diria errado. Para mim, certo e errado é uma palavra muito pesada. Tem o depende, né? Tem o depende. Eu diria que não funcionou naquele contexto, mas eu consigo elencar contextos que funcionariam. Ou seja, não tem muito certo e errado. Lá não funcionou, aqui talvez funcionasse. Eu não sei se eu faço uma analogia, e eu não sei qual que é o seu ponto de vista. Eu acho que os desejos e aspirações das pessoas, cada um tem uma. Eu acho que a única coisa que a pessoa não pode fazer, o profissional não pode fazer, ou se tiver que fazer, seja consciente, que é realizar uma atividade na qual não gosta. Sim. E aí o que acontece? Tem pessoas que elas se dão muito bem numa questão de um trabalho mais operacional, com um escopo conhecido, repetitivo, que eu, por exemplo, eu não consigo. Eu não tenho as habilidades. Olha só que legal, eu não estou falando que eu tenho mais habilidades para fazer outra coisa. Estou dizendo, eu não tenho as habilidades necessárias para executar um tipo de trabalho desse. Sim. Porém, tem pessoas que têm essa habilidade. E aí, o que eu brinco aí, chegando na minha visão? Aí, para saber a sua opinião. Uma empresa só de empreendedores, eu acho que tende a ter alguns desafios. Sim. Uma empresa só operacional tende a ter desafios. Agora, eu acho que você ter pessoas com um viés operacional e que gostam disso, né? Porque senão o clima da empresa destrói. E elas começam a ajudar a montar a estrutura para que essas pessoas que têm essa dinâmica mais fluida, trazer novos negócios, novos serviços, compondo e fazendo uma estruturação. Isso é o que eu enxergo. Essa linha que eu falei é algo que você tende a achar que, ok, mais ou menos na mesma linha, ou não, eu vejo outra coisa? Eu diria não só que eu estou em gênero, número e grau na mesma linha, como é a única forma que eu sei trabalhar, o meu perfil. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu me achei na história. Tudo bem, é a empresa que eu estou trabalhando hoje, então é evidente que eu estou enviesado. Mas, particularmente, me achei lá. Por quê? É uma empresa que nasceu com viés de empreendedorismo, ela cresceu numa PG ali via M&A. A galera mais antiga de casa, ela tem esse core de empreendedor, então são pessoas assim, eu brinco com alguns que eu tenho mais intimidade, é um trator, né?
Ele pega e vai como se fosse uma microempresa, engole e faz acontecer com toda a qualidade possível e imaginária. Vai. Faz com gosto, sabe? E você tem uma... Aí entrando na questão diversidade, mas eu não estou entrando no mérito de diversidade de raça, orientação sexual, algo assim. Diversidade de pensamento. Sim, pensamento. Pluralidade, diversidade de pensamentos. Aí a gente traz gente de mercado... Até de culturas, né? Isso é importante. Até de culturas. E você mixa isso e sai uma bela limonada. Não é daí que o bolo fica de pé, assim? O bolo fica de pé assim. Por quê? Porque daí um vai puxando o outro. Se você viver só de mindset empreendedor, possivelmente tu não vai conseguir escalar. Porque chega um momento em que a empresa ela não consegue escalar com um viés único. Seja porque ela é de capital aberto deve aos acionistas, seja porque ela é de capital fechado e deve aos... bom, acionistas também dependem da terminação, mas seja porque ela depende exclusivamente dos clientes. E às vezes o portfólio pode acabar ficando limitado, você tem que fazer uma integração. Exato, você precisa dessa integração, você precisa dessa... Seja ela comprando ou criando dentro de casa novas empresas e crescendo lateralmente, ela precisa de novos olhares. Eu gosto bastante. E daí entra muito o meu perfil. Eu tenho um perfil que se adequa muito mais a essa amplitude de olhar do que aquela limitação. Eu, por exemplo, nunca me dei bem em empresas cujo contexto ele é, e veja, limitado não numa conotação negativa, ele exige de você mais aquele foco dentro daquele espaço. Do que eu acompanho, vendo aí, né, nas redes sociais, eu tenho uma linha de algumas perguntas nessa linha. E aí eu vou conectar uma coisa na outra. Você acha que o seu papel dentro de uma transformação ágil, digital, né? Dentro de uma organização que, com certeza, né, super tech, demanda bastante, você acha que um grande papel seu, juntando com todas essas habilidades que você já comentou anteriormente, é de conseguir fazer uma transição dessa grande visão de transforme the business e para criar uma visão de adaptação também para fazer um run, um grow e viabilizar o transforme? Você tem que saber receber essas demandas? Porque deixa eu dar o cenário. Tá. Cara, você vai estar com o time organizado, todo mundo preparado, rolou o release plan, tá tudo feito, a galera do RH tá legal porque a alocação tá bem feita, tá tudo certinho. Pá, demanda nova, vamos um novo negócio, um merge, um acquisition, vamos colocar um produto novo e já foi aquele planejamento de ontem. Se for uma pessoa que não está apta a receber isso, fazer uma adaptação e passar a visão para a galera, vai dar bug. Sim. Então, como é que você lida com isso? Com essa questão da mudança contínua, que em muito lugar pode falar assim, isso muda toda hora. Mas será que não é assim? É isso que eu quero dizer. Como que você faz essa transição? Como você recebe esses sustos? Tem uma matéria muito interessante que eu comecei a me aprofundar, que é o Change Management. A gestão da mudança. Mudança não é algo prazeroso, não é algo bacana, não é algo legal. As pessoas por essência não dói, gostam. Né? Por essência dói. Por essência é doloroso e é desconfortável. Interessante você falar isso. Há 2 casas atrás, onde a gente inclusive trabalhou junto, a gente validou essa hipótese. A gente tinha, não vou me recordar agora o número de squads, mas a gente validou estou fazendo a conta aqui, em mais ou menos 15% dessas squads, 15 a 20%, na medida em que elas atingem um grau médio para alto de maturidade, a gente sai de cena. Deixa fluir, deixa andar sozinho, de maneira orgânica. Naturalmente, o tempo passa, o tempo voa, novas demandas chegam, demandas voadoras inclusive, clientes demandando novas dores, né, para você de alguma forma solucionar. E a gente reparou que em 100% delas, elas diminuíram a sua maturidade. Sim. O que isso valida para mim? Que a orquestra não acontece se você não tiver um maestro. Mas isso é quase piegas falar hoje em dia, né? Então eu diria o seguinte: a necessidade de você coordenar
Independente se tático, operacional ou estratégico. E a pergunta é, mais que tática operacional técnica, é uma operação técnica ou uma coordenação de pessoas e das expectativas? Perfeito. É uma coordenação de pessoas e expectativas. É uma coordenação de mudança, onde você precisa sempre recordar de que novos caminhos existem. Você pode largar o seu antigo caminho, tá tudo bem. Eu tô dando risada aqui porque a próxima pergunta é quente. E você pode ir para um novo caminho, mas você precisa ir de maneira coordenada. Senão... Agora vem a pergunta quente. Mas não é pegadinha, não. É porque é uma pergunta boa mesmo. Desde que eu atuo assim com transformação, a gente aprendeu a dar muito valor na questão do GMO. Sim. Quando a gente eventualmente apresenta o plano de trabalho para fazer uma transformação ou qualquer trabalho, a gente coloca o GMO obrigatoriamente, seja ele embutido nas competências ou num papel. Sim. E aí, geralmente, a gente apresenta qualquer conta. É o primeiro item que as empresas pedem para a gente tirar. Uhum. E aí vai vir onde é a pegadinha, a pegadinha não, a pergunta carente. Vou usar o Pareto. 80% das pessoas falam que a transformação... não sei se eu concordo, tá? Mas assim, 80% das pessoas falam que a transformação é sobre pessoas, sobre a cultura, tal, só que a gestão da mudança é o primeiro item que elas cortam. Como você lida com isso daí? Como eu lido com isso? E, a gestão da mudança, de fato, é um item que você... Posso falar que eu choro em casa ou não? Não conta essa parte. Não, eu acho que, assim, você pode dizer de várias formas, mas, assim, por exemplo, às vezes as restrições existem. Ó, legal, a gente tem que fazer isso, não tem grana para isso. Ok, é uma restrição colocada. Sim. Mas, assim, é que quando eu dou um olhar e vejo isso no mercado, eu vejo porque a intensidade de demanda por gestão de mudança, quando a gente olha no LinkedIn e tudo mais, ela é baixa e proporcional ao que tinha que ser. Interessante você me perguntar Eu falei que era carente. É uma pergunta calorosa. Veja, ao longo do tempo, eu reparei que as empresas, de fato, elas têm um certo viés. E eu comecei a buscar o porquê desse viés. E eu comecei a conversar com muitas pessoas de diferentes casas, diferentes senioridades e expertises. E comecei a, talvez, ainda que eu não tenha isso tabulado, então não tenha métrica, mas por sensibilidade eu comecei a criar essa hipótese na minha cabeça de que a dor vem porque tu não consegue, com gestão da mudança organizacional, tangibilizar o quanto isso afeta. Mas como se tangibiliza a cultura? Aí clima? eu te falo, eu consegui achar um jeito. Opa. E não só eu. Opa. E não só eu, porque, se eu não me engano, no Product Camp do ano passado eu vi alguém palestrando sobre esse tema também. Porque então, isso é chave. É a chave. Senão fica um papo de maluco, né? Aí o que me ajudou muito, eu vim do mundo de investimento. Quando você investe um dinheiro, investiu tem que ter payback, né? Simples assim, Essa uma é a regra. expectativa. Essa é a expectativa, uma correlação. Uhum. Pois bem, investir em pessoas também tem um payback. As pessoas não estão lá só por estar, elas estão lá para gerar valor. Essa é a essência da minha pergunta, Patrícia. Como que tu calcula isso? Ainda que sensível, mas quando você pensa numa camada executiva que precisa tangibilizar isso num KPI, existem formas. Uma das formas que eu quase totalmente validei em uma casa, estou tentando validar em outra, é quanto você investe numa squad, numa tribo, numa área, num pool, num grupo, num chapter, independente da nomenclatura. Ok. Aquilo tem um investimento. Custo operacional, despesa, OPEX, CAPEX, não vou entrar no mérito. Aquilo é um dinheiro que tu dedica em cima de X pessoas para elas te gerarem o valor para aquele sua base ativa. É o custo da academia. Custo da academia. Um exemplo, fazendo analogia, é isso que você está dizendo? Exato. Quanto que eu coloco? 1.2 milhões por ano em 10 pessoas? Ok. É uma métrica. É uma métrica. Eu quero olhar só para pessoas ou eu quero olhar quanto custa a cadeira dela, a luz? E aí o ponto da medição do outro lado é o quê? Payback. Saúde mental? O que é? O meio do caminho tem toda a questão da saúde mental, que interfere diretamente na ponta final, que é a geração de valor. Ou seja,
agora entendi o que você estava falando. Você avalia o payback, que é uma relação numérica direta, que todo projeto ou profit, PNL, né? Todo Profit Losses demanda. Exato. Mas você está dizendo o seguinte, no meio da jornada, você vai monitorando aqueles indicadores que podem ser menos numéricos, mas pode ter uma percepção heurística. Dá para, enfim, chega algum número, não importa, mas que você vai olhando, aí você não obrigatoriamente tem uma causalidade de começo, mas você vai monitorando e aí depois você tenta achar. Você direciona. E o que é importante nessa análise? Essa dica é boa para quem está em casa, hein? Quando você olha as pontas, você tem o seu investimento e você analisa o payback. Você escolhe 1, 2, 3 critérios de sucesso ali, uns KPIs, o ponteiro que você quer mexer. Você analisa, eu investi 1 milhão e 200, eu ganhei quanto? 500 mil? Algo de errado não está certo. Ganhei 5 milhões? Eu quero ver o quê? TPV? Eu quero ver receita, eu quero ver EBITDA, eu quero ver base ativa. Ganhei retorno pra cacete. Mas olha aqui, cara, ninguém do projeto tá mais na empresa, minha atração de talento, aí você olha pra cá. Por quê? Porque se eu olhar só as pontas, é uma métrica de vaidade. Exato. Ninguém nós não somos máquinas. Eu não tô ali só para gerar e ganhar. Não tem como, você não mantém um ser humano. No mesmo dia, tem uma situação naquela Então você tem que ver, a Stone, por exemplo, a gente tem ali o Pulse, a gente calcula o nível de engajamento, me foge agora o nome. Employee Experience. O clima. Clima. Dentro do time. Me fugiu agora, desculpa o nome do indicador, mas... clima. Então, no meio do caminho, você precisa ver o seu índice de clima, como tá, se as pessoas estão felizes, porque pessoas felizes geram mais. Qual a atuação? Lá uma diretoria de... vamos ver, vamos fazer uma análise aí. É uma diretoria, é um RH? É uma área de gente de gestão? Como chama lá a área de pessoas? Área de pessoas. Chama área de pessoas. Área de pessoas. Não é área de gente. Plataforma de pessoas. Porque teve uma evolução, né? Era o RH. Aí começou gente e gestão. Aí agora é pessoas. Legal. Pessoas, porque eu foco em pessoas. Ou seja, já mostra que estão antenados aí numa tendência. Qual a participação deles? Como você tem muita relação? Altíssima. Conta um pouquinho aí, claro, dentro dos limites aí para... Parceria direta com BPs, por exemplo, os business partners. E é legal isso também. Para quem está em casa, desculpa que às vezes a gente... esse BP, o que é um BP? BP é a pessoa do antigo RH. Que é da área de pessoas. Que é da área de pessoas. Que ela representa a área de pessoas dentro da sua área de negócios. É uma pessoa avançada que leva aí as disciplinas da área de pessoas. Exato. Então ela vai te ajudar a trabalhar com as pessoas, elas estão bem, estão mal, particularidades. E essa pessoa está dentro do seu time, imagina. Ela está na sua mesa. Ela está 100% alocada conosco. Ela é uma pessoa dedicada a nós. Então, por exemplo, dentro da nossa plataforma de banking na Stone, eu faço questão, inclusive, de falar, a Bianca Lauxas, excelente pessoa. É uma dádiva que a gente tem naquele banco. Que ajuda demais, né? Ela é a nossa BP, então ela faz toda a diferença no dia a dia. E nesse relacionamento, ou seja, integrado, com todas aquelas competências, e claro, você faz uma liderança na perspectiva dentro da sua área, uma coliderança quando envolve outras áreas, mas assim, inevitavelmente o seu DNA começa a impactar essa visão, né? Sim. Como que é a recepção desse DNA do tipo, trazendo essas questões, todas essas competências que a gente falou antes, essa área de pessoas, ela começa a incorporar para vocês atraírem talentos já organizados? Porque senão fica um enxuga-gelo, né? Pô, aloca aí rapidão, contrata rápido. Aí você contrata, mas está sem esse DNA. Em todas as empresas que eu passei que tivemos uma parceria com a BP, até porque um agente de transformação, se não andar com a área de pessoas, nada funciona, basicamente. Geralmente perde o emprego. Um bom Na minha experiência de transformação, quem briga com a área de pessoas... geralmente não dá bom, né? Dura um ano e já dá Deus. Um ano eu acho que já é bastante. Desse por satisfeito. Então, basicamente... Desculpa, é que eu soltei. Não, imagina. Não, mas é uma dica para quem está em casa. Sim. Querer conduzir transformações na empresa, principalmente tocando... Você toca a empresa inteira, certo? Assim, quando eu falo empresa, dentro do banking. Dentro do banking, você está tocando tudo dentro do banking. Se você não tiver com a parceria, você não vai ficar. Eu morro. Vai morrer. Porque na medida em que, por exemplo, a minha BP, ela entende de negócios, eu tenho que entender da área de pessoas. Sim. De novo, meu principal objeto de trabalho são as pessoas.
se eu vou usar Kanban, se eu vou usar o Scrum, se eu vou fazer priorização Ou estratégica. não vai usar nada. Ou não vou usar nada. Isso PMBOK, não faz diferença, é o meio. Mas o meu objeto de trabalho são as pessoas. Eu preciso persuadi-las, eu preciso esclarecer caminhos para ela, eu preciso negociar com elas formas melhores de se fazer a mesma coisa, otimizando. Uma dica legal, por exemplo, há 2 casas atrás, eu fiz um exercício, ainda que muito sensível, comparando 2 áreas grandes, também trabalhava em banking lá, e fiz uma correlação com outra área que não o banking, o quanto eu invisto ou gasto com e sem agilidade, com e sem transformação. Com agilidade, eu tenho determinados momentos para falar de determinados assuntos e eu tenho um fórum específico. Esse fórum tem um custo. Ok. A outra, sem agilidade, ela tem um esforço maior, então ela precisa de um maior número de agendas, com X fórum, para chegar no mesmo lugar, ainda que sejam produtos diferentes. Mas trabalha essas premissas e equipara correlacionando direito. Só para enquadrar, fazer um framing dar um close nessa questão que você está colocando. Muita gente... eu nem gosto de entrar nesse tema assim, porque para mim é dar ibope para doido, mas essa questão do... o Agile acabou, desacabou. Cara, eu não vou ficar suprindo muito, mas assim, o que está por trás do nosso trabalho... normalmente dentro da perspectiva da agilidade, é criar os pilares essenciais para coisas continuar. Né? Nós estamos por trás, acho que por trás dessa questão da transformação ágil está a questão da continuidade do negócio na perspectiva da dinâmica, dos processos, dos relacionamentos das pessoas. E na questão digital, você começa a entrar já no portfólio, você começa a tocar, de fato, aquele serviço que vai para o seu cliente. Né? Eu brinco, né? Você pode ser uma empresa ágil sem ser uma empresa digital. Sim. Mas aí vai vir minha pergunta. Dificilmente você vai ser uma empresa digital sem ser ágil. Quando você tem esses atendimentos que você ponderou claramente, né? Olha, eu tenho uma área que estou levando mais práticas ágeis e outra com menos e tal. É uma questão binária, de tipo tem, não tem? Ou é uma coisa mais fluida do tipo assim, cara, tem lugar que eu não preciso colocar certa prática. Ser ágil lá é fazer tal coisa. Não no conceito... você entende o que eu quero dizer? Entendi. Você pratica isso? Você está preocupado... Eu tô. Mas eu digo, mas você não está preocupado em ter um modelinho ou você ter a fluidez do resultado? Bom ponto. Eu estou preocupado em primeiro lugar no resultado, com ou sem ágil. Segundo lugar, o caminho. O meio, aí ágil ou não ágil. Tem alguns contextos... Desculpa eu te provocar, existe o não ágil? Existe. Mas o conceito do conceito ágil não é aplicar práticas que melhorem. E aí, independente do ambiente, qualquer ambiente que vocês entrem e tentem buscar uma melhoria contínua, isso já não está levando um grau de consultoria, um grau de advisory que tem ágil embebido ali. É que eu tenho dificuldade na minha cabeça de entender o mundo. Para mim não existe um mundo que não é ágil, porque em tese vocês estão buscando a melhoria, entendeu? Sim, eu faço a seguinte distinção. Eu não estou falando de entrega de projeto, eu estou falando de conceito de trabalho. Conceito de trabalho. Eu faço a seguinte distinção, eu acho feio, mas ela é prática. Eu concordo contigo em gênero, número e grau que qualquer melhoria contínua você já está trabalhando de alguma forma com ágil. Mas lembre-se, qualquer agente de transformação tem como principal objeto pessoas. Pessoas têm expectativas, desejos, anseios, medos. Nem todo mundo gosta de ágil por N razões, méritos e deméritos. Isso não faz diferença prática. Mas qual qual que é o substantivo ágil que a gente está falando? O ágil, para mim, é qualquer melhoria contínua em artefatos, objetos ou caminhos que você possa... Então, mas aí uma pessoa que não gosta disso, ela tem que estar dentro de um contexto de uma empresa, uma pessoa que não quer melhorar, ajudar a empresa a melhorar? Ela tem que estar dentro do ágil, sim, mas você não precisa avisá-la que ela está dentro do ágil. Mas esse que é o ponto, ela não precisa saber que chama ágil. Perfeito, é isso. Você chama de outra coisa. Porque é que a gente acaba... O mercado acaba tentando dar um nome a alguma coisa. Cara, a questão da agilidade impactou demais o mercado. Mas que empresa que não está buscando colaborar com que a pessoa possa fazer um trabalho melhor, se sinta melhor? Todas. Que o processo
é a origem Para mim, a bem da verdade, bem generalizando o Pernomútil, todas as empresas estão no ágil e todas buscam o ágil, só que muitas não querem usar o termo ágil ou mas eu existe acho que uma não tem que barreira. usar mesmo. E tudo bem. Assim, você conhece, sabe o impacto de histórico, de trabalhar. Eu, por mim, assim, eu me sinto muito bem quando alguém usa e fala assim, o ágil morreu. Cara, quando a pessoa fala isso, alguém vira e mexe e pergunta. Eu falei que não ia falar, né? É a primeira vez que eu falo. Eu já evitei umas 8 vezes falar isso. Cara, se a pessoa que for falando da ágil morreu, na verdade ela tá usando o Ibope para poder vender ágil também. Sim. Mas, assim, qual que é o ponto, cara? Eu fico muito feliz que eu peguei a onda muito do começo e teve um impacto, né? Você também já tem aí bons anos aí, já enche uma mão aí com certeza em tempo fazendo isso. Cara, quanto menos alguém falar do ágil dentro da empresa, Melhor. como missão nossa de levar a melhoria contínua, é melhor. Sim. Porque é sinal que um negócio que era um douto, um conhecimento que era nichado e tinham pessoas que precisavam de consultor. Preciso de um consultor, professor, sei lá qual que é o nome que quer dar. Você fala assim, não, cara, agora eu só preciso de um consultor para me ajudar a fazer entrega. Exato. E aí o ágil está onde, cara? O ágil está no mesmo lugar que está as competências técnicas. Então, assim, o cara tem uma competência técnica de desenvolvedor. Um líder, né? Seja ele coordenador, seja um team lead, seja um gerente, ele tem que estar com essa competência hoje. Então, você enxerga que esse é um caminho? Tipo... Eu enxergo que esse é o caminho. Porque, do contrário, você tem apenas uma pessoa, um grupo de pessoas doutrinando algo que pode ser bom ou ruim dependendo do contexto, mas você está batalhando mais pela teoria do que pela prática. Fica... O que interessa no fim do dia com ágil ou sem ágil não é entregar o valor para o cliente, foca nisso. Ponto. Ponto. O nome que você vai usar no meio não faz diferença prática. Esse é o ponto. Desculpa a entrada, mas acho que essa é uma grande dica para quem está em casa, né? Exato. Cara, o trabalho de levar, aperfeiçoar processo, pessoa, ferramenta, o atendimento, né? Hoje eu tenho visto as empresas cuidando muito dessa parte do atendimento, né? Do relacionamento. A gente falou bastante de colaborador, fala um pouco da parte de cliente ali. A gente pode até externalizar para cliente externo, mas sim, trazendo dentro do contexto. Você tem como você vem organizando essa questão do seu customer success? Como, não obrigatoriamente o do banco, mas assim, internamente. Você tem pessoas dedicadas a isso? Você monitora isso? Tu diz dentro do meu escopo de trabalho, do meu desafio no Por exemplo, banking? dentro do seu trabalho, você realizando o trabalho. Como que é a satisfação da galera em relação a isso? Como você monitora? Você tem pessoas, quando isso é um tema estratégico seu, medir o customer success / customer satisfaction / customer experience ou / qualquer coisa. Das pessoas de banking. Exato. Não avalio ainda. Porque ainda estamos num português claro capinando. Estamos no mato Vocês alto. Estão no mato mais alto. A gente já cortou quase ele inteiro. Mas ainda tem um pouquinho para cortar. Primeiro, tu organiza. Você gera uma fundação. É que nem uma edificação. Você gera a fundação para depois sustentar o prédio. Eu diria que dentro do meu desafio, eu tô talvez ali nos 80% da fundação. Aí eu preciso começar agora a me preocupar com o CS, CX dos meus clientes, que são de fato as centenas de pessoas de banking. Ou seja, dentro de uma estratégia, você criando esse pilar, você consegue a partir daí buscar um grau de maturidade. Exato, porque para que você trabalhe a maturidade, primeiro tu precisa deixar todo mundo na mesma base zero. E também tem uma necessidade, né? Porque, eventualmente, veio aqui o pensamento. Se tivesse sendo um ofensor, alguma trigger já teria apitado, você já teria agido. Ou seja, talvez o trabalho que vocês já estão fazendo já está resultando... Já. Você entende o que eu pensei? Sim, e isso me gera uma certa reflexão. Eu imagino que até algumas das iniciativas que eu puxei desde que eu cheguei na Stone, elas eram um grito de socorro da época, no bom sentido, né? A gente tinha dores latentes.
E a gente foi resolvendo pontualmente. Se tu pensar bem, é um grito de insatisfação, né? No caso. Que talvez já não tenha mais, né? Não tem mais ainda. Passível de evolução. Eu não sei o que ele falou, né? Que é tipo, é a arte de aperfeiçoar o trabalho que não precisava, né? Então, da pergunta que eu fiz, por exemplo, pode ser que não seja necessário. Pode ser que ali o estabelecido já está num grau de execução que todo mundo está satisfeito, os resultados estão chegando, eventualmente você não precisa onerar, né? Você falou uma coisa legal. Se alguém me falar que já está satisfeito, ponto, eu já vou desconfiar. Isso não existe. Uma pessoa que está satisfeita, de duas uma, ou ela está mentindo ou ela está errada. Ou ela é cômoda. Ninguém deveria estar nunca satisfeito. Do contrário, a gente fica num platô, fica no marasmo. Sim. Satisfação não é uma palavra que deveria ser permitida, na minha opinião. É difícil? É difícil. Mas vamos pensar Aí mindset, né? É mindset. Vamos pensar de maneira prática. Se as pessoas estão satisfeitas, o que eu vou fazer? Não tem gestão da mudança, não tem desafio, eu não preciso mudar o caminho, eu não preciso fazer nada, eu não preciso existir. Sim. Basicamente. Ainda que eu, por definição, eu com o time, a gente sempre estabeleça, poxa, o nosso trabalho é sermos inúteis. De maneira bem clara, é isso. Isso é uma meta, né? É uma meta. Se isso estiver acontecendo, quer dizer que tá bom. Né? O dia que alguém acordar e falar, pra que ele existe? Sucesso, fiz bem o meu trabalho. Sim, isso é muito legal. Aí eu paro pra próxima. Porque sempre vai ter alguém precisando. E eu acho que é isso que é a dinâmica dentro da organização, né? Só que isso também não é trivial. As pessoas temem esse tipo de coisa. Pô, meu trabalho é finito. Um bom trabalho na transformação deveria ser finito. Isso é legal, hein, cara? No Pareto, Sim. 100% não existe. Porque, de novo, uma pessoa que está satisfeita, você deveria desconfiar. Eu gostei desse seu ponto de vista. Dá pra fazer um podcast só disso daí, hein? Dá. Sim, mas é bastante provocativo, mas tem muita essência aí por trás desse comentário, né? Ô, Elad, a gente tem uma parte aqui no nosso podcast que é uma parte meio gamificada aí. Então, vai aparecer um quadro aqui. E nesse quadro vão sortear temas. E os temas que a gente tá atuando são os temas aí relacionados a esse mundo digital, né? Essa questão toda que você vem dando um show aí e gerando bastante resultados, né? Então, basicamente, tem uma grade de temas, vamos sair o tema. Eventualmente é um tema que a gente já conversou bastante, ou um tema que talvez não faça sentido. Tá bom. Mas aí eu faço alguma pergunta e aí a gente vai seguindo aí. Tá bom, bora. Vamos ver qual que é o primeiro que vai sair aí pra gente. Agilidade, métodos ágeis, aplicação de ágeis para acelerar a transformação e tal. Bem, a gente comentou aqui bastante aí nessa questão da agilidade, como é ou não. Tem algum ponto a mais que você queria adicionar? Ou você acha que essa abordagem nossa do tipo assim, cara, não fale de ágil, executa o trabalho, leve práticas que levam à redução de desperdício, qualidade? Eu talvez teria uma dica assim. Show. Eu queria dar uma dica assim, complementar aqui sobre agilidade e métodos ágeis. Primeiro, deixa eu fazer um paralelo só com o meu mundo de investimentos. Eu não consigo abstrair ele, foi a maior parte da minha vida ainda, né? Tem um livro muito bom chamado Axiomas de Zurique, do mundo financeiro, né? São alguns axiomas ali, são algumas meias verdades ou falsas mentiras, depende da ótica, sobre o mundo de finanças. E eu faço esse paralelo com o mundo ágil. Ainda não falei de transformação. Ágil. Sim. Vamos pegar na raiz, na essência da coisa. O primeiro trabalho que eu imagino que qualquer agente de transformação deveria fazer é mapear o grau de maturidade. Onde você está? Você, sujeito oculto ali, seu contexto. Área, uma plataforma inteira, um time, daí depende de onde você está alocado. Independente da magnitude, onde você está. Quando a gente fala de agilidade e métodos ágeis, você tem uma prateleira de técnicas, uma prateleira de possibilidades que basicamente a inteligência, a maturidade e a senioridade sua enquanto pessoa, ela vai de pensar a melhor e o que é melhor, a mais adequada àquele time. Eu vou dar exemplos daí de gostos pessoais, crenças pessoais. Bem micro, Scrum. Scrum, para mim, ele é muito funcional quando você ainda não tem uma maturidade muito alta. Ele é excelente, porque ele te dá o tom do caminho. É diferente de uma... Você fala tom, assim, ele é mais prescritivo. Ele é mais prescritivo. Façam isso.
vai aqui, faça isso, atinja isso, output, outcome, output, outcome, resulta. E você pode ampliar esse olhar, que eu acredito que seja o trabalho de um agente de transformação, e não ficar só nisso. Mas independente disso, indo bem no micro, na menor parcela, para mim, um sistema puxado menos prescritivo requer uma altíssima maturidade. Por quê? Pense comigo, um executivo, alto executivo de uma empresa multinacional, tu vai falar para ele, veja bem, não tem uma data fixa, tem uma previsibilidade. Com 85% de probabilidade, você possivelmente vai chegar nessa data. O que você vai falar para os seus clientes? Não é bem assim que funciona a prática. Só para contar aí, que é o quando você fala do sistema puxado, o que Kanban, que é? estou falando do método Kanban. Então, puxado é o time puxa, né? O time puxa. E o mais tradicional é o gerente ou o que demandador empurra. Exato. Tu tem a estratégia, tu vai trabalhando dentro daquilo que tu montou. Porrada. É uma porrada Flui você tem de aqui. demanda, entrega. Façamos. Mas existe, óbvio, a flexibilidade, não é uma rocha. Independente da flexibilidade. Daí, de novo, uma crença do pessoal. Voltando, você falou assim, cara, como é que você dá o prazo, responde lá? Porque quando você tem clientes envolvidos, ou quando você tem reguladores, ou quando você tem acionistas, você precisa dessa data, é uma necessidade. Então, olha que legal. Talvez isso que tu pensou da prateleira que não é prescritivo não caiba, porque você tem um regulador. Talvez você tenha um acionista aqui no seu pescoço, precisando desse resultado de curto prazo. E ótimo. Aí entram outras práticas que é de priorização, né? Exato. Aí como eu priorizo e tal. E essa é a magia que Por eu trás, enxergo. então, dentro dessa magia por trás, que é um pouco o que a gente conversou antes, não é o conceito, é o mindset mais importante do que o... Exato. E daí é um perfeito exemplo de mindset, porque requer muita maturidade você olhar para aquela prateleira. Tem, na sua experiência, assim, visão... Tem profissionais que o core da carreira são que na agilidade. Tudo bem, é uma pergunta quase estatística, mas enfim. Você acha que tem profissionais que são de agilidade, profissionais que. Por exemplo, eu tenho um personal trainer, tenho o personal agilist, estou inventando aqui, que não tem um mindset ágil? Eu já trabalhei com alguns, sim, eu acredito que exista. Na verdade, não só dentro do mundo ágil. Eu acredito que existam perfis profissionais em qualquer área de expertise, qualquer tema, que tem profissionais que são mais e menos flexíveis. Por isso que eu comentei que eu fui fazendo a pergunta, eu falei, estatisticamente está em todos, estatisticamente temos esse dado. Porque o cara vem encaixotado, joga aí, mas não é isso, né, que tem que ser feito. Exato, não é isso. Não é um pacote. Vamos ver o que tem de surpresa pra gente aí. Vamos. Gestão do portfólio digital. Aqui a referência nossa aqui é priorização de projetos digitais, alinhados objetivos estratégicos. O que está por trás dessa temática? Cara, tem muita... normalmente uma empresa um pouco maior, já mesmo uma empresa menor, mas enfim. As empresas de referência que a gente está aqui são empresas... quantidade de projetos, colaboradores, sempre muito superlativo, né? Tudo é grande. Essa questão da gestão do portfólio, como que vocês colaboram? O que você pode dar de dica em relação a como organizar o que fazer primeiro, como que gera mais valor, é orientado por valor, eventualmente lá dentro da planilha ou da ferramenta tem lá o chefe mandou e está tudo bem. Como que é essa questão do trabalho orientado pelo valor, né? Acho que por trás dessa pergunta está isso. O trabalho orientado pelo valor pressupõe-se, e estatisticamente a gente também isso, que comece de cima. E de cima talvez seja feio falar, mas eu estou falando realmente da parte executiva, estratégica. Você tem áreas de estratégia, se não tiver, tu tem minimamente uma área de governança, uma área de direcionamento, independente de como chamar. Você tem uma ou mais pessoas que direcionam o futuro da empresa. Ela, de N maneiras, determina o que é melhor para a empresa. Posto isso, aí entra o agente de transformação. Como é que tu conecta isso está na ponta de cima com essa ponta de baixo? Deixa eu fazer uma figura aqui para acompanhar. Ou seja, na sua visão, existe um corpo de direção. Sim. E isso é um input. Sim. É um dado, foi dado. Foi dado. E aí vem a arte de trazer isso pro chão. E essa atividade desse portfólio, dessa análise estratégica, é algo que está no seu dia a dia? Está no meu dia a dia. Estamos, inclusive, passando precisamente hoje mesmo. Estamos trabalhando em cima disso
pensando já nos próximos anos, e a virada de chave aqui a partir do momento que tu entender que é bilateral, você ganhou. É ida e volta. Aí a gente está falando, puxa, bonito esse speech não, tem que se retroalimentar, lindo, mas é prático. A técnica é isso, né? A técnica mas é aí essa. precisa ganhar maturidade, né? Como que você ganha maturidade? Quando você entender que começa de um lugar e depois você retroalimenta. Quanto mais tu empurrar, você choca. Quando se choca, ele se afasta. Nesse momento, aquelas competências da comunicação, do relacionamento, da persuasão, é onde que entra? É onde que entra, porque essa é a virada de chave. Quando você conseguir entender que através da persuasão, negociação, validação de hipóteses, você chega numa evolução que é funcional e bilateral, aí você ganhou. Aí começa a maximizar o valor. Começa a crescer em PG, até lá é PA. E se bobear, dá até para você falar, pô, isso aqui que você pediu, pô, vamos tirar. Exato. Vamos naquele outro caminho. Poxa, talvez não faça sentido. Veja bem, ele gera valor, mas ele tem uma complexidade que eu não vou conseguir fazer mais essas outras 2 iniciativas estratégicas que geram valor. Perfeito. E essa discussão é legal. É aí que está a riqueza. Quando uma empresa entra num nível desse, a gente começa a achar perceber uma maturidade. Não é fácil de chegar nisso, né? Não é. E eu posso te dizer mais um ganho excepcional: se achata a estrutura, se aproxima as pessoas da estrutura. Porque aqui embaixo no operacional, a pessoa começa a ter visibilidade de como a subtask que ela faz, aquela pequena tarefa de 1 hora que ela faz, se linka lá em cima ao Global Goal, que é, puxa, a empresa daqui a 5 anos quer estar lá. E daí ele começa a falar, puxa, talvez para o líder dele, eu não estou conseguindo dimensionar isso daqui. Isso vai escalando, e isso tem idas e voltas. É um trabalho colaborativo, né? Para a construção desse valor, né? E muda, né? Muda. E muda. Muda. Mudança, tá tudo bem? Fiz um planejamento lá em novembro do ano passado, né? Assim, novembro do ano passado, fizemos o planejamento do ano seguinte e tal. A mudança desse valor, ela deve ser bem aceita? Não. A resposta é difícil, mas não, ela não tem que ser bem aceita e ela não é geralmente bem aceita. Principalmente naqueles casos onde você tem empresas que são muito reguladas, ou de capital aberto, que tem uma dívida para com os acionistas. Tem complicômetros. Então, existe flexibilidade sim, mas existe responsabilidade. Eu vou dar um exemplo de empresa de capital aberto. A depender dessa mudança, puxa, mudei aqui a minha iniciativa estratégica. A depender de qual for e a magnitude dela, você tem que soltar um recado para o mercado. Então não é trivial, não é tão simples, é flexível. Mas tem uma responsabilidade embutida aí. Tem que saber o impacto. Tem que saber o impacto. E daí isso também é uma variável que entra no cálculo. Vale a pena? O que isso vai impactar na minha empresa? Quando você... Olha que legal o que você está falando. Porque quando você está numa empresa menor, que está em crescimento, uma ebulição, uma startup... Essa mudança ela é quase que ignorada, né? Cara, muda aí e vai. Agora, quando você já entra num nível de uma corporação que tem reguladores, que tem impactos maiores, você diz tem ok, mas vamos pensar. Exato. É um ok, mas. E aí, é nesse momento que, só para tentar entender uma lição, aí na sua visão, é nesse momento que entra essa parceria que é tanto das demandas, das entregas, de quem entrega, para entender o... É nesse momento que eu acredito que o agente de transformação mais atue, porque é ele que vai lembrar, ainda que muitos saibam, não é trivial. Eu até diria anti-instintivo em alguns momentos. É aí que o agente de transformação entra para lembrar, peraí, a gente tem todo um fluxo, toda uma cadeia. Vamos analisar qual é a proposta de valor, qual que é o retorno, mas qual que é o custo disso daqui? Tu tem uma área que determina para mim o custo disso. Você tem uma área que projeta isso para mim no futuro. Vai fazer sentido se eu tirar? O que eu tiro da minha mesa? Então peraí, talvez não se pague. Vamos voltar, o back. Vamos pensar de novo, então vamos ter que manter. É uma decisão dura, talvez não fizesse sentido, mas dentro do todo passa a fazer. Sim. Então você passa a não olhar de maneira única tudo que faz. Projetizado, individual. Exato. Olha globalmente no portfólio. É global. E pensa, você está unindo a camada mais estratégica da companhia à mais operacional.
Porque você precisa beber da fonte de informação operacional, quanto à complexidade, completude, tempo, Isso é um trabalho esforço, muito legal, capacity. né? Isso basicamente é uma competência corporativa, né? É. E aí com essas pitadas aí, porque E olha dá pra... o tanto de expertise que você precisa ter. Você precisa conhecer a questão de pessoas. A pessoa técnica, finanças, estratégia Exato, da empresa. tudo. Você matou. Você precisa ter... você precisa basicamente ser um generalista. Você tem várias áreas aqui. E não é feito de um profissional, né? Isso é quase que um pool, né? É um pool de pessoas. Né? Se for de maneira unilateral, possivelmente vai ter viés. Você precisa ter um pool de pessoas diversas. Áreas diversas, expertises diversas. Se você conseguir senioridades diversas, para ter esses contrapontos. Mas isso precisa ser bem gerenciado. Que legal. Essa disciplina é uma disciplina que eu gosto demais. Né? Que acho que quem domina bem essa disciplina e começa a entender os impactos na perspectiva de contratações necessárias, a parte financeira, começa a ter uma visão muito boa de uma empresa. E é de uma responsabilidade tamanha. Essa daí, essa bicho pega. Vamos ver o que tem que o nosso game aqui vai elencar. Organização e estrutura. Aqui, assim, vou fazer uma pergunta aqui nessa questão da organização e estrutura. Tá. Você acha que existe a estrutura certa para fazer uma empresa dar certo? Acho. Cara, eu já vou... O que você tem de... O que você pode contar disso daí? É um exercício que eu estou vivendo e aprendendo muito, inclusive agora no Stone. Talvez pré-Stone a minha opinião fosse sim, mas. Ou ok, mas. E talvez agora eu comece a azeitar um pouco a minha opinião e falar sim, tem. É duro, mas tem. Quando você se planeja para daqui a X anos, você precisa fazer o exercício no presente. Eu penso muito nas épocas que eu trabalhava com valuation. Voltando de novo à minha época de... É legal que as suas sinapses elas remetem a algo que acaba sendo um alicerce para você, né? Sim. Porque você consegue ver o lado prático do negócio, né? Quando você faz um valuation, você tenta indicar o preço-alvo de uma empresa, de capital aberto, no meu caso ali, tem valuation também de M&A de empresas fechadas, mas não estou falando desse. Você assume premissas. Certo. E geralmente você projeta para o futuro, 5 anos, talvez, 3, 4, 5 anos, e traz a valor presente. Quando você fala em organização e estrutura, se você não se organizar pensando no futuro onde você quer chegar e trazendo isso a valor presente, fasear ou não essas mudanças, porque, de novo, mudanças não são prazerosas, certo? Pessoas. Você tem que lidar com pessoas, não são máquinas. Então você começa a entender que sim, existe uma estrutura ideal. De novo, não é certo e errado, é a ideal para o seu futuro. Você tem o seu futuro. Você sabe onde você quer chegar. Traz isso a valor presente. Você precisa começar com quantas pessoas, em que estrutura, dividido como. Como que você vai conseguir escalar daqui a um ano? Porque não é assim que tu contrata pessoas. Tem giro natural, orgânico, você tem senioridade dos times, você tem engajamento dos times, você tem o clima dos times. Tem tantas variáveis que você não controla necessariamente. Quando você traz essa referência do mercado financeiro, aí, até para eu suar um pouco desse conhecimento aí, normalmente uma estruturação de empresa, você vai avaliar se você vai por linha de negócio, cadeia de valor, aí tem algumas coisas aí, mas normalmente acaba tendo uma tendência de você ter isolamentos ali muito atrelada. Você olhar o P&L lá, você fala, pô, isso aqui gerou tanto de receita, aonde? É X. Aí você consegue ter alguma segmentação de estrutura na perspectiva de unidades, vamos dizer assim. Essa estruturação, quando você fala num valor presente, no valuation, é porque você diz que facilita, por exemplo, se eu vou fazer um spin-off, por exemplo. Uhum. Se eu já estiver pensando, quando você fala assim, eu já estou pensando na minha estrutura futura, para onde eu quero chegar. Pô, eu avalio que em 5 anos, por exemplo, eu vou querer fazer aquisição de empresas para fazer composição. Ou vou querer fazer um spin-off de certa unidade, porque a gente está pivotando a estratégia. Nesse contexto, você está nessa referência de evaluation. Exatamente. Ou seja, se eu não tiver com isso organizado, se tiver tudo misturado, não vai ser o escopo não vai ser absorvido da noite para o dia. Tem toda a curva J ali de aprendizado. E, puxa, nem sempre a curva J dá tempo de aceitá-la.
E como que você acelera? Porque você pode acelerar até certo nível, você pode pressionar o que for. Tem coisas que tu não vai gerenciar. O mercado traz muitas referências, né, de organização, meio como se fosse cada unidade como se fosse uma startup, né? Propriedade, assim, você tem o líder, o OKR próprio definido. É nessa linha que você está indo. Então você precisa ter, exatamente. Você se estrutura, você projeta, traz o valor presente, pensa na estrutura, pensa se fazer ou não, pensa se você já deixa ali, brincando aqui, num banho-maria, até que seja o momento ideal de você dar o start. E você planeja e você consegue executar de maneira eficiente, eficaz, atingindo os resultados preteridos. Puxa, mudou meu plano de 5 anos. Tudo bem. Então você volta no exercício e readequa. Ele tem que ser flexível. Ou seja, baseado nesse planejamento, a estrutura tem que ser flexível para reagir, para estar alinhada. Por exemplo, um exemplo prático bacana, pensa em número de pessoas. Se eu não me planejar, eu vou inflar e desinflar, inflar e desinflar. Não dá. Essa questão dessa questão de aumento de capacity, de redução e vai e volta, é um baita indicador que é o desafio da questão do projeto, da estrutura. Exato. Ou seja, não está encaixado para receber o fluxo de demanda. Vamos pegar Grupo Pão de Açúcar. Nunca trabalhei lá, mas é uma empresa de capital aberto até certo ponto. Até então, né? Eu já não sei hoje. Inflava e desinflava o quadro de funcionários todo final de ano por alguns anos, na virada de Abílio Diniz ali para os franceses, depois para os eram as notícias que saíam, né? De repente 3 mil vagas, aí de repente manda embora 5 mil pessoas. E daí como fica o escopo? Ainda com abertura de 100 lojas, por exemplo, por ano. Não é trivial. Você precisa se planejar. E talvez não esteja errado, mas eles tinham que se preparar para poder fazer isso. Eu vou torcer... Desenvolvimento profissional continuado. Quase achei que era uma parada em relação às pessoas. Vamos torcer para sair, porque senão eu vou puxar um gancho que eu gostaria de saber essa ideia. Bem, desenvolvimento profissional continuado está naquela pegada do... Tem momento de parar de aprender? Ainda mais hoje? Como que você enxerga? Assim, que você tem de dica para a galera? Qual que é uma dinâmica que você vê? Assim, você fala assim, eu que estou lá no Stone Bank, uma empresa que, bomba, sai... É referência, né? Tem uma atuação de impacto nacional. O que você enxerga? Assim? Você fala assim, cara, acho que tem que ir numa linha tal, a gente estimula assim, tanto na questão pessoal quanto na corporativa, no que for possível compartilhar. O que funcionou para mim, na minha carreira, nas minhas experiências, generalismo. Não existe um momento de parar de aprender. E quanto mais tu conseguir quebrar o paradigma de o que você tem que aprender, melhor. Então veja, eu uso muito, quase tudo, do que eu aprendi de investimentos. Eu não vou ficar calculando derivativo, fazer uma calculadora de derivativo da opção da Petro. Eu não preciso mais fazer isso, mas a lógica me ajuda muito a pensar de uma maneira... Vamos pensar em arquitetura dentro do mundo de tecnologia. O mindset de valuation, de M&A, de derivativos, me ajuda a entender a lógica de arquitetura dentro do mundo de tecnologia, que não é algo que eu tenho estudado, diga-se de passagem. Eu estou, por exemplo, por hobby, fazendo um curso de design. Está me ajudando, porque no fim do dia é uma questão de saber alocar o que aonde, de acordo com a expectativa do cliente. Isso me ajuda em algum grau. O que eu aprendi de produtos, por exemplo, quase me formei em gestão de produtos, me ajuda também na área de transformação, porque na medida em que eu sento do outro lado da mesa... É o papo da galera, né? O seu cliente fala... eu sei onde está a dor. Não dá para me engambelar. Eu sei o que dói, ou seja, o que de forma contínua, generalista. Então, quanto mais tu conseguir ampliar esse horizonte de conhecimento, contanto que você tenha maturidade e a facilidade... Eu não sei se é um dom ou se é uma facilidade que é aprendível, né? Mas o quanto mais você conseguir ampliar o seu leque e fazer essas conexões com o que você está fazendo hoje, eu acho que enriquece muito. Você acha que dessa largura generalista é de onde saem os insights? Eu assumo que sim.
Eu ainda não é uma opinião formada minha, eu diria, mas meu sentimento é que sim. Eu olho para minha carreira e para tudo que eu venho aprendendo. Eu oscilei muito e eu gosto dessa oscilação e eu pretendo continuar com ela. Mas eu fui de finanças para planejamento financeiro, eu fui de repente de projetos e entrei no mundo de design e arquitetura. Aí entrei no mundo de matemática, de psicologia. É... Então veja a oscilação de temas. Mas tudo isso eu consigo conectar de alguma forma na minha no meu escopo de transformação. No seu escopo de trabalho. A psicologia me ajuda a conversar com galera de pessoas. A filosofia, em algum grau, me ajuda a persuadir, negociar. Toda a questão, a base financeira, me ajuda a entender a pessoa do outro lado. O que eu aprendi de produtos me ajuda a entender a dor real de quem eu atendo hoje. Ainda não aprendi em tecnologia, mas estou para aprender. A raiz, né? A desenvolver, por exemplo. Mas já busquei ali um pouquinho de arquitetura para entender um pouquinho a lógica das coisas. Legal. Vamos para um próximo item. Vamos ver que card vai sair pra gente agora. Ai. Opa. Arquitetura corporativa. Já respondeu? Vamos pro próximo. Automação e inteligência artificial. Aqui é a parte muito legal. Cara, eu vou fazer uma pergunta na ótica de visão. E aí, se você puder dar algum exemplo que você esteja vendo com prática, né? Tá bom. A inteligência artificial, né, e junto à automação ali, a gente sabe que um grande passo que vai ter é execução de atividades repetitivas, tem inteligência artificial agora generativa que ajuda muita coisa. Qual que é a sua visão nesse contexto, aplicado à questão da transformação, principalmente a esse ciclo que é o mais comum que a gente acaba se envolvendo, que é o ciclo de entrega de soluções, né? Desde uma ideação até manter ela no ar. E como que você vê a questão do impacto disso nos processos e nas pessoas lá dentro do seu dia a dia? Inclusive, é uma pena que eu não me lembro do nome da empresa, mas para o Camp de 2023, tinha uma empresa, caso vocês saibam, por favor, me digam, que ela estava apresentando uma solução com inteligência artificial no-code. O que significa essa sopa de letra? Ao invés de eu precisar de todo um time, squad, puxa, tanto faz a nomenclatura, ao invés de eu precisar de um grupo de pessoas desenvolvedoras, back front, que é independente também, para desenvolver um produto, eu posso ter uma solução no code, ou seja, sem desenvolvimento, sem código, que me traz um resultado mais rápido, falando no tempo. Então é ágil, não no sentido de transformação, ágil no sentido de resultado. E uma pessoa que não tem a profundidade dentro do mundo de tecnologia, ela consegue testar algumas hipóteses, validar algumas hipóteses. Isso é riquíssimo. Essa solução que eu vi, ela estava atrelada à inteligência artificial, então ela automatizava processos hoje muito operacionais. Então pega ferramentas, a gente lá na Stone usa o Gira. A gente tem toda uma hierarquia de issue types, o que significa que de baixo para cima, por exemplo, a gente trabalha com a subtarefa, uma tarefa, uma história de valor, tu trabalha com épico / funcionalidade, tu tem um débito técnico de repente, você tem um bug, de repente, daí acima você tem iniciativas estratégicas, aí varia de empresa para empresa. Mas o processo de ter alguém de produto e alguém de tecnologia, que na Estônia a gente chama de engenharia, você unir essas pessoas, trazer alguém de design, trazer alguém de dados, a depender do tema de compliance, marketing, aí vai de cada contexto, e você refinar isso em conjunto, entender todos os critérios, à medida que você tem uma IA que traz para você isso cuspido, talvez 80% do seu trabalho seja feito pela IA e 20% é você colocar a sua personalização naquilo, né? Esse cenário que você comentou é curioso, que eu vi teve um momento ali que fui atrás de perguntar para pessoas, né, o que eles estavam vendo. Tinham vários players trabalhando em plugins de gíria, de plataforma, para poder fazer, por exemplo, avaliação da qualidade de história.
Tinha isso. Conectar, por exemplo, quando você abrisse uma demanda, um project chart ou qualquer coisa que fosse referente a uma solução da demanda. Ele sugeria quais eram as features, os componentes, né? Eu achei muito sensacional, porque acabava sendo um copilot, né? É uma eficiência bastante grande. E aí eu gostei do termo que você usou, né? A personalização. Aí você... sempre bato. Saber usar isso, saber essa personalização, você acha que é um caminho, ou seja... É um caminho. Não é uma substituição, é uma personalização. É uma personalização, então é uma otimização, é evolução do que a gente faz hoje. Há quantos anos, eu não sei precisar, já existem inúmeras ferramentas no mercado que, por exemplo, dão uma sugestão de código melhor, que apontam falhas no código, ou que apontam redundâncias no código. Evoluímos e trouxemos isso para o mundo de negócios. Pô, legal isso daí, porque geralmente era uma avaliação não generativa, talvez, exato, mas ele já sabia, né, onde é o defeito. Hoje já arruma, né? Exato. Então aqui é legal que a gente consegue, por exemplo, no dia a dia, trazer a galera de produto mais para a parte tática estratégica da geração de valor. Da geração do valor. Porque o operacional está sendo feito. Por exemplo, fazer um... Você entendi o que você falou, ou seja, você vai conseguir deslocar mais para próximo daquela gestão do portfólio, da visão, e a parte de, por exemplo, fazer um relatório, alguma coisa assim. Cara, ok, já exato. Foi. O tempo que a gente consome, hoje investe em escrever isso, eu consigo contabilizar e precificar. E é exatamente esse o valor da IA. Eu gosto muito dessa visão, essa linha, né? Eu acho que vai dar um impacto bem interessante. É um impacto significativo. Eu tenho... Vou compartilhar aí contigo, com a galera em casa. Eu tenho um apreço legal a esse tema. E tenho conversado com alguns malucos aí. Malucos literalmente, tá? Até sistemas de banco de dados tradicionais correm risco de não existir mais. Se você souber tratar a IA como seu destino do seu dado. É insano a brincadeira que estão organizando. Isso é mais então, para traduzir, todo mundo já viu lá numa ferramenta de... Todo mundo... para quem está em casa, né? Para você mexer numa arte, por exemplo, você tem uma imagem. E aí todo mundo já viu aquelas propagandas. Acho que todo mundo já viu. Que você selecione e fala assim, agora eu quero um rio, tal. Legal. Tem uma galera estudando um caminho de chegar e falar assim, sabe aquele Oracle, aquele MySQL? Cara, não tem mais. Fala assim, comunica aí, fala assim, temos um novo cliente, o nome dele é Rodrigo. Cara, ele é amigo do Elad. Legal. O Elad faz aniversário tal dia. Legal. Cara, vamos sugerir o Rodrigo a comprar tal presente pro Elad? E isso acontece, não tem uma base de dados. Tem só o oráculo. Aí o nome Oracle volta. Aí o nome Oracle volta. Enfim, eu acho que é muito sensacional isso, cara. Me gera uma apreensão. E aí, como eu brinco, né? Gera um medinho. Então, mas aí é a gestão da mudança. Lembra que você falou? É a expectativa, a gente... Do novo, né? As pessoas, ao invés de trabalhar com banco de dados, vão trabalhar com inteligência artificial. Tu pivotou o conhecimento que a gente falou há pouco. Eu acho muito incrível. Você vai aprender uma matéria nova. Vamos pro último? Bora. Beleza. Vamos ver o que vai sair aí para nós aí. Customer Experience. Essa é uma temática que eu sempre gosto de perguntar. Eu vivi numa época da automação voltada à empresa se colocar para fora. O que é isso? Legal, pega aqui meu processo, o meu sistema, eu brinco que tinha umas empresas que tinha lá o código dos sistemas de operação, né? Função grupo A, operação 135. Aí os caras iam lá, automatizava isso, colocava no site. Aqui, de um tempo para cá mudou, né? Então você olha do cliente para dentro. Como que é o impacto? Qual que é o grau que tipo de profissões que tem lá dentro da Stone? Que tipo de profissões que surgiram aí para essa transformação digital para poder trazer esse customer experience e colocar o olhar do cliente, não mais da empresa, né? A empresa não empurra mais, do tipo, usa o meu sistema aí. É pelo contrário, né? Eu falo com muito gosto desse tipo de matéria na Stone, porque tem um ponto de... É uma vantagem competitiva e é um diferencial, mas é um diferencial tão gostoso, tão bonito dentro da Stone,
Então, vamos do começo. A gente tem atendimento em 5 segundos. E é de fato, é evidente que a primeira coisa que eu fiz quando me aceitaram na Stone foi ligar. Óbvio. Para testar se era 5 segundos. Sim. Testei, validei. Beleza. Então a gente tem um atendimento rápido. Para mim, que sou um cara ansioso, que não suporto ficar no telefone com o TIM Claro ou qualquer outra proxy desses, é maravilha. Se eu fosse empreendedor, é um sonho. Ponto 1. Ponto 2. A gente tem os anjos, enfim, tem uma série de nomenclatura, mas tem muitos cases, como o nosso atendimento é de casa, é interno, e isso faz uma enorme diferença, quase que eu falo um palavrão, faz uma enorme diferença. Eles têm empoderamento e eles têm acesso a muita coisa, praticamente tudo dentro da Stone, porque é dentro de casa, que os permite resolver para os clientes de uma maneira muito criativa, muito gostosa. Exemplos práticos. A propaganda da Stone lá no BBB, salvo engano. Tinha uma criança que tinha alguma dificuldade, não vou lembrar exatamente qual era, que quando via a propaganda ela ficava assim encantada e cantava. E a mãe um dia mandou uma mensagem para a Stone. Ela não era cliente da Stone. Ela só ligou para falar que o filho gostava muito, ou falou através de Isso algum canal. era um fato. É um fato verídico. Ah, que legal, cara. Não vou falar os nomes das pessoas, claro. obviamente, mas E ela ligou e o pessoal do atendimento, simplesmente o que eles fizeram? Conversaram e com muita agilidade, estou falando assim, questão de horas, dias, não estou falando de meses. Talvez semana, 2. Eles mandaram um boneco da Stone, eles mandaram uma gravação com a musiquinha e simplesmente fizeram isso pela pessoa que não é nem mesmo cliente. Tipo, não é uma questão do trabalho, é do propósito. É do propósito. E que a galera, ela não é... Por isso que eu entendi agora, porque você deu o destaque. Ela não é... Ok, dentro de um pool de atendimento, as pessoas também incorporam um pouco do sentimento da empresa. Só que outra coisa somos Stone, né? Somos Stone, botamos para girar. É esse prazer de lidar com as pessoas, de fazer pequenos gestos. Óbvio, não vai dar para fazer para toda a nossa base ativa, mas esses pequenos gestos é o que traz um certo prazer no dia a dia para falar, pô, eu realmente estou aqui para fazer bonito. Acho que isso não isso é um baita exemplo de customer experience, né? E eu acho que não sei se você trouxe um baita do exemplo. Eu acho que a melhor customer experience que a gente pode dar também é quando as coisas não saem bem. Porque às vezes problemas acontecem. Sim. Quando tudo tá certo, cara, você já sabe, o atendimento, a opção tal, alguma coisa assim, tá. Pô, às vezes a pessoa tem mais dificuldade de outra. Não, agora é um negócio assim, cara, deu uma merda, ninguém sabe. Acho que é nesse momento também que o Customer Experience entra. E o CX também veio sob a ótica contábil, um custo. Só que é um custo que tem payback rápido, que é o engajamento, que é o cliente se tornar heavy user, que é a natural, eu imagino, orgânica em alguma correlação, expansão da base, porque boca a boca e tal. Mídia, mas por exemplo, quando teve ali os problemas lá no sul, ou quando teve a pandemia, tudo que saiu na mídia do que a Stone fez, puxa, aquilo teve um custo, mas foi pensado naquela pessoa. Se a gente existe para servir o empreendedor brasileiro e o empreendedor brasileiro não está ganhando, então eu não estou ganhando, então eu vou ajudá-lo a ganhar. O caso mais notório, eu diria que é o do mineiro. E não é oportunismo, né? É juntar o propósito a uma situação real e trazer uma oportunidade para todo mundo. Exato. Né? O primeiro cliente da Stone que passou na maquininha é o mineiro. É o famoso mineiro que vende os queijos. A Stone fez questão de levar ele quando abriu a bolsa. A Stone perguntou para a bolsa, posso levar o meu cliente? A bolsa não sabia o que responder, porque nunca uma empresa perguntou isso. Pensou em levar. Você vê que é uma nuance, é muito tênue, mas isso. É isso. Isso é tudo sobre CX, né? É alguém para quem não sabia até o momento que é o CX, é isso. Então o resto é trabalhar todo dia. Que pensou na pessoa, que pensou, é ele que me botou onde eu tô hoje, numa empresa desse tamanho. E eu acho muito legal porque isso é uma competência e são habilidades técnicas que as pessoas acabam desenvolvendo. Tem a comportamental, óbvio, né? Sim. De poder ouvir. Mas ter essa sacada, ter esses insights,
Tem que respeitar, né, a galera que está nessa pegada, né? E assim, não estamos falando de design, não é só para quem está acompanhando, não é interface, nós estamos falando é atitude, né? Sim. É o como você olhar esse cliente e resolver, é como você falou, né? Às vezes é resolver até um problema que nem é dele, nem era de vocês, né? Vocês podiam falar, ok, legal, te vira aí que aqui tá tudo bem, se tem tanto para pagar, né? Exato, e eu nem mesmo sei se isso foi para mídia, mas é um caso que eu vi dentro de casa. Dentro da própria Stone. Eu ia falar Moving, eu tô olhando para Moving aqui. Dentro da própria Stone. Isso aqui é outro exemplo prático, quando muda processo, padrão, fluxo, dia a dia das pessoas. Se amanhã eu, com o meu escopo, quiser ir para a rua, se chama rota na Stone, eu combino, obviamente, de agora para amanhã não vai dar, mas de repente para a semana que vem daria. Eu combino, eu vou, por exemplo, a minha primeira rota na Stone foi lá na área de Pompeia, Perdizes, Barra Funda, essas voltas. Eu fui para o escritório ali, vi a reunião diária deles, fui com eles para a rua vender maquininhas e produtos da Stone de forma geral. Passei nervoso no bom sentido, né? Vi ali uns foras, vi as situações, né? Vi coisa boa também, vi o approach, vi o que o cliente fala, como que ele se desenrola ali. Qualquer um dos 16 mil colaboradores da Stone, se quiser, pode fazer isso. É simplesmente combinar, é ligar e combinar. E as pessoas que fazem isso, que efetivamente vendem, elas estão preparadas para nos receber. Elas sabem como nos receber. Ou seja, não é um evento, faz parte da cultura. Faz parte da cultura. O CX já faz parte. Exato. É da essência. E quando a gente bota isso no fluxo, idealmente, eu Maria, né? O dia que a gente chegar e todo mundo fizer. Claro, isso não é prático. Sim. Mas assim, idealmente, no mundo de Sofia, todo mundo faria isso todo mês, toda quinzena, todo tri. Então é essa magia que eu digo que é gostosa de viver e o diferencial que eu consigo olhar e perceber e absorver e fazer parte. Messi, nós passamos aqui por diversas disciplinas aí que impactam o mundo digital, mas aí a gente está chegando no fim. E aí no fim geralmente começa com os agradecimentos, né? Porque é muito bom receber um ponto de vista real de pessoas que estão de fato fazendo ações de impacto nas empresas e empresas também de grande impacto. O propósito do Movencast é isso, levar o máximo de referência, opinião prática, opinião de pessoas que de fato praticam, né? Messi, quem está em casa, quiser te seguir nas redes sociais, para quem quiser conhecer mais da Stone, para quem quiser conhecer os programas aí, como que pode fazer? Deixa um recado aí para a turma e como poder te encontrar aí nesse mundo digital todo aí. Bora. Como me encontrar no mundo digital? Assumo, não sou o exemplo no mundo digital, por incrível que pareça, mas estou cada vez aperfeiçoando, tentando me tornar mais ativo nas redes sociais de forma geral. Mas me procure no LinkedIn, Elad Victor Revi. Entre na página da Stone. No LinkedIn e nas redes sociais principalmente, vocês vão conseguir acompanhar aquela magia que a gente falou agora há pouco, da proximidade dos clientes e da vida real como ela é, também nas redes sociais. Quem tiver interessado em vagas, procura no LinkedIn, a gente está com bastante vaga, a gente tem bastante esse interesse de você participar da nossa vida e ter esse toque de magia também com a gente. Poxa, eu tô aberto, portas abertas, me mandem mensagem à vontade, a gente combina conversas, quantas conversas eu não faço com pessoas que surgem e eu troco, e eu aprendo e eu ensino, se eu tiver alguma coisa para ensinar, espero, e assim a gente vai crescendo, basicamente. Muito legal, né? Doa um pouquinho, né? E vai construindo e de volta essas relações. Isso aí, Messi, muito obrigado. Obrigado, meu caro, foi um prazer. Galera de casa, queria novamente aqui agradecer sua presença, foi muito legal. Falar para vocês, teve dica de competência comportamental, competência técnica, dinâmicas de relacionamento, organização, muito rico. Então, assim, pega lá o papel que eu falei lá no começo, volta, assiste novamente. E assim, muito obrigado pela atenção que vocês estão dando e valeu aí por seguir o Movencast. Obrigadão, tchau, abraço. Valeu, Elad. Obrigadão, hein? Obrigado.